Agora esta chamada está sendo gravada. Muito bem, uma vez mais, muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala dos mantras, nossa sala sagrada, no nosso oásis, né, nosso farol, o nosso farol, o nosso farol. E antes de ontem, eu estava indo para uma fazenda, para a fazenda de Nova Gokula, e no caminho, era madrugada, então havia muitos postes de luz, né, na estrada, e cada poste de luz emitia, né, um feixe de luz, né, e uma faixa de luz, e dentro dessa faixa de luz tinha muitos insetos, pequenos insetos voando, né, ao redor, e no chão muitos outros insetos que já haviam morrido, né, já haviam morrido. E como a noite é escura e fria, então os insetos vão na direção dessa luz que é atrativa e quente. E aí os insetos morrem, né? Então, sobre isso que a gente vai comentar também. Eu vou fazer o mantra aqui inicial para a nossa aula, tá? Om Gyana Timirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshurunmilitam Yanat Hasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, eu não sei se vocês repararam que a, a tradução dessa música é a mesma tradução do Mahamantra. Não sei se vocês repararam que se você pegar essa música que nós ouvimos, Sonda-me, o nome dessa música é Sonda-me. A Aline Barros, ela é uma princesinha, né? Ela é uma flor perfumada, né? Uma coisa mais linda. Essa menina cantando. E a história também dela, né? A dedicação dela, enfim. Mas a voz dela entoando, né, esse mantra, essa oração, ela é muito, muito linda, né? Todo mundo, né, pôde comprovar pessoalmente isso daí. Agora, se você observar o efeito que o Mahamantra, que o Sadhana produz em nós, a transformação que o Mahamantra causa nas nossas consciências, nas nossas vidas, ao mesmo tempo em que você comparar com a tradução dessa canção, Sonda-me, elas são equivalentes, tá? Elas são a mesma coisa. Na verdade, elas são almas gêmeas, pode-se dizer, né? Então, a gente fala de almas gêmeas do ponto de vista romântico, né? Mas haveria músicas gêmeas, ou almas gêmeas, né, feitas em situações completamente diferentes, né? O Mahamantra surge no contexto da cultura védica na Índia, e essa canção é produzida, né, no Ocidente, por uma pessoa cristã. Aparentemente são coisas tão divergentes entre si, mas se for observar com atenção, os dois procedimentos são almas gêmeas, que elas falam da mesma coisa. O Mahamantra, ele vai gerar qual efeito sobre nós, né? Com o sadhana. O Mahamantra, ele pode ser entoado de qualquer maneira, em qualquer circunstância. Entretanto, como se trata de um remédio, ok? Um remédio, perdão. Esse remédio, como prescrição, para que ele funcione bem, para que você sinta o efeito do remédio, para que você sinta o efeito do tratamento, né, na sua mente, na sua gestão emocional,
que é a parte principal, né? E às vezes as pessoas se aproximam por questões financeiras, por questões emocionais, por questões de saúde, porque tem um filho, alguma coisa assim, né? E aí, assim que resolve o problema, né, assim, seguem seus caminhos aparentemente, né, resolvidas. Mas o nosso principal problema, que é aquele que nos acompanha a vida toda, é a nossa gestão emocional. Somos nós mesmos, né? Nós somos o principal problema com o qual nós convivemos. O Sartre, né? O Jean-Paul Sartre, é isso, né? É, ele, certa vez, ele disse: o inferno, meu amigo, o inferno. Esse aí. O inferno são os outros. Isso sim é o verdadeiro inferno. Ah, pois é, só que o que acontece é que os outros não são o inferno mais assim potente. O inferno mais potente somos nós. Nós somos essa convivência mais assim, é mais próxima. Nós somos esse outro mais íntimo, né? Esse outro mais próximo. Nós somos. E a mente não controlada, a mente não, é, sabe, assim, não domesticada, ela é o nosso principal inimigo. É ela que nos sabota, é ela que nos coloca em aflição, é ela que nos coloca em perigo, é ela que nos coloca em condição de adversidade. É justamente ela que vai, então, nos sabotar mais intimamente, nos derrotar mais intimamente. E aí, esse é o nosso, o nosso problema. Então, nós somos o nosso principal problema. E o sadhana, ele tem a função de nos, sabe, de nos proteger desse problema, ok? Mas, Devananda, não estou entendendo nada. O título da palestra é Mães que Perdem Seus Filhos. Aí você está falando do sadhana, e a mente. Onde é que você quer chegar com isso? Ok, vamos lá então. É que a Maria, o tema a gente pegou, né? Nós vamos falar sobre a Maria, a mãe de Jesus, ok? E aqui a Maria, ela, essa música, Sonda-me, foi o que ela falou, né? Ela usa-me, né? Foi o que ela falou para o anjo que apareceu para ela, para anunciar, o anjo da anunciação, né? Tem o anjo da anunciação. Então, esse ser angelical, esse ser divino, esse Deva, essa divindade, né? Aparece, então, para Maria. O que é Maria? A Maria é uma jovenzinha, uma menina, uma criança de 15 aninhos, 16 no máximo. Naquela época, as meninas tinham filhos bem precoces, né? Por exemplo, minha mãe teve a minha irmã, a minha primeira irmã, meu primeiro irmão foi a minha irmã, a minha mãe teve com 12 anos de idade. Né? Eu acho que é muito comum. Talvez vocês tenham mães aí que também tenham tido filhos no início da vida. Né? Hoje, meu pai poderia ir preso. Meu pai iria preso, né, por pedofilia, porque ele tinha 19 anos e a minha mãe tinha 12. E naquela época era muito comum. José, hoje, seria considerado pedófilo, iria preso se fosse no período, porque a Maria tinha 15 anos, eu acho, 15 anos. Ela ficou grávida com essa idade aí. Então, não quero dizer com isso daí que não tem, essas jovens, essas crianças não tinham nenhum treinamento normal. Elas só iam e tinham filhos e cuidavam desses filhos aí. Mas a Maria, especificamente, né, nós estamos no período do Natal, né? O Natal é a natividade, né, é o período que se comemora formalmente o nascimento do filho de Maria, né? O filho de Maria. No Ocidente não é muito comum falar assim, o filho de Maria, mas na Índia é muito comum, por exemplo, Krishna, o filho de Yashoda, o filho de Nanda, né? Ó filho de Kunti, por exemplo, na Bhagavad Gita, né? Quando Krishna se dirige a Arjuna, ele fala, ó filho de Kunti, né? Ou então, vamos falar de Krishna, quem fez isso daí? Foi o filho de Yashoda. Ele que fez isso daí. Você pode ter certeza. Né? As mulheres de Gokula falavam assim de Krishna, né? Quando Krishna fazia alguma peraltice. Foi o filho da Yashoda. Então, as mães
sempre são mencionadas antes como referência principal para seus filhos. No Ocidente, se fosse cultura védica, Jesus seria chamado de o filho de Maria. O filho de Maria, né? Agora, é que a Maria, ela teve sadhana. Vocês sabiam disso? A Maria, ela viveu, ela tinha sadhana. Ela praticava sadhana, né? Ela praticava sadhana. Vou entrar nesse ponto aí. Quando o anjo da Anunciação, né, o Deva, só me dá só um segundinho, por favor. Vou colocar um remedinho aqui na minha garganta. Um segundo. Muito bem. Prosseguindo então, né? O anjo da Anunciação, quando se aproximou da Maria, né? O que ele disse? Maria, bendito é o fruto no teu ventre, que será o libertador das almas. Né? E a Maria disse o quê? Não entendo desses assuntos. Entretanto, estou aqui à disposição. Faça-se em mim segundo a sua petição. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, sonda-me. Foi isso que ela disse, né? Então, quer dizer, não foi exatamente com essas palavras, né? Tem outras palavras, mas é mais ou menos isso daí. É praticamente isso daí. Então, ela se coloca à disposição para ser, ok, usada. Ok? Então, assim, essa aí esse é o farol, né? Essa é a referência. A Maria, não é? Ela é o arquétipo da mãe. Ela é o protótipo da mãe. Ela é o exemplo da mãe. Ela é o farol para todas as mães. Qualquer mãe de qualquer parte do planeta Terra, seja mãe budista, mãe, sabe, mãe ateísta, seja mãe cristã, muçulmana, mãe védica, mãe judia, qualquer mãe do planeta Terra inteiro pode ter Maria como uma referência de mãe. Por quê? O que que ela fala? Aqui está a sua serva, usa-me. A mãe, ela é o servo mais perfeito. Ela é a serva mais, é, assim, completa, né? A mãe é a serva das servas. Ela é a serva mais serva de todas. Não há mais servo, mais efetivamente servo do que a mãe. A mãe, ela é uma serva, tá? É isso. Ela é uma serva. Ela vai servir constantemente para todo sempre até o final da vida. E porque ela é uma serva perfeita? Porque normalmente essa serva não exige pagamentos pelos seus serviços, ela o faz gratuitamente. Os seus servidos reclamam constantemente dos seus serviços, mas ela continua ainda servindo com amor e devoção, com dedicação, né, até o final de sua vida. É um servo, assim, um escravo que todo dono de escravo gostaria de ter, né? Assim, um servo obediente, dedicado, prestativo, desinteressado em remuneração e já predisposto a sê-lo até o final da vida com satisfação. Agora, a Maria, para que, né, é assim, ela pudesse falar essas palavras, usa-me, aqui está a sua serva. Agora, se ela fosse uma mulher bipolarizada, narcisista, decadente, mal-humorada, rabugenta, sabe? Ignorante. Será que ela poderia falar essas palavras? Será que, se a gente, por exemplo,
Vamos imaginar que nós somos Maria, né? Não como a Maria é, no arquétipo dela. Mas vamos colocar do jeito de... Vamos colocar certas pessoas, não sou nós, não vamos nem colocar a gente no pacote, para não... Sabe? Vamos imaginar que seja aquela vizinha lá que você conhece, aquela pessoa, daquele jeito que você conhece. Entendeu? Assim, constante, sabe, mal-humorada, reclamona, lamentosa, vitimista, narcisista, assim, uma dor. Você olhou, já está doendo. Falou, doeu mais. Aquela dor que caminha por aí, aquela dor que fala. Não sei se você conhece pessoas assim que são dores falantes. Tá? A respiração delas emite as informações de estou doendo. Todos vocês, parem tudo o que estão fazendo e prestem atenção, porque eu estou doendo. Não sabe esse tipo de pessoa? Como é que uma pessoa assim pode ser um farol, ou pode ser, imagina que a pessoa suprema, a divindade, apareça diante de você, ou diante de qualquer pessoa, ou diante dessa pessoa e diga: estamos te escolhendo para assumir parte da nossa equipe como, né, um instrumento. O que você me diz? Aí, qual é a resposta? Olha, eu sinto muito, né? Procura outra pessoa, porque ó, não vai rolar. Vocês vão se decepcionar certamente. Vocês fizeram uma triagem bem feita antes? Por que vocês me escolheram? Se for essa a resposta que você daria para Deus, essa a resposta, né, que você daria, então você estaria pronta caso, né, caso você fosse escolhida, eleita para uma missão divina feita pela pessoa suprema. Você daria essa resposta? Você teria condições de dar essa resposta? Estou à sua disposição, né? Muito bem. Agora, por que a Maria conseguiu falar isso? Porque ela tinha pureza mental. Ela tinha paz mental. Ela é inocente. Ela era completamente inocente. Mas ela tinha paz mental. Ela tinha equilíbrio emocional. Ela tinha gestão emocional. A Maria tinha gestão emocional. E de onde vem essa característica dela? Ela já nasceu assim? Não. Não. A Maria é uma criança educadinha, né? As meninas normalmente costumam ser mais educadinhas, né? Mais suaves que os meninos, naturalmente. Mas ela, se vocês conhecem a história da Maria, o pai dela chama-se Joaquim. A mãe dela chama-se Ana. Então, quando você fala Santana, a gente tem um membro aqui na nossa comunidade, né? Chama-se Santana, mora lá na Espanha. Santana se refere a Santa Ana. Santana, né? E aí tem o São Joaquim. Santana e São Joaquim. Então, esse casal, eles eram um casal rico, próspero, naquela região lá, e eles não tinham filhos. Ele estava velho, já ficando velho, e a Santana também. Então, eles fizeram uma promessa. Foram até o templo naquele período, né? Eles faziam muito isso. Eles foram até o templo e fizeram as oblações que eram necessárias, né? Pegaram lá o pombinho e tal, aquele procedimento técnico todo que tinha naquele período, e fez as oblações, ofereceu no altar do templo em sacrifício, e ofereceram o ventre da Santana como oferenda. E eles fizeram a seguinte proposta, o seguinte postulado, né, ao Senhor Supremo, no ponto de referência, porque o templo, ele é um ponto de referência. Sempre que você estabelece um ponto de referência para a comunicação com o Supremo, ele se adapta. Porque nós não sabemos como nos comunicar diretamente com o Supremo. É uma coisa muito complexa, muito ampla. Então, nós simplesmente não sabemos para qual direção ir. Então, é muito mais racional e inteligente o Supremo se adaptar às nossas referências. E aí, estabelece-se um ponto de referência, ele então passa a obter comunicação a partir desse ponto de referência. Por exemplo, imagina um índiozinho, aquela comunidade, aquela família de índios que mora no meio da floresta.
e tem um totem no meio da tribo, e eles dançam ao redor e fazem orações ao Tupã, ao Senhor Supremo. É um totem feito de madeira, um boneco de palha e tal, etc. Né? Mas aí, o que acontece? Vamos colocar entre aspas, o Deus vivo, né? O Deus verdadeiro, não é aquele totem. Pobrezinhos, olha só, infelizmente, vão ficar de fora. Já estão com o bumbum de fora mesmo, então já fica de fora por completo. Assim, não, mas esses daí não são filhos de Deus, são criaturas. Já estão na floresta, são quase bichinhos. Será que é assim mesmo? Não é, né? São almas, filhos do Senhor Supremo. Ah, mas não estão adorando o Deus vivo. Aquilo lá é um boneco de palha. Gente, presta atenção. Vamos ser racionais. Imagina que você é Deus, sabe? Imagina que você tem dois filhos. Um que é um escritor brilhante e outro que é uma criança autista, que mal sabe falar direito. O escritor brilhante declama poemas em público para uma plateia, sabe, é reconhecido. O outro filho seu mal sabe cumprimentar as pessoas, sabe? E ambos se dirigem a você e diz, mamãe. Será que você não reconhece essa linguagem como mãe? O seu filho brilhante se aproximando de você dizendo mamãe. E o seu filho autista, o seu filho frágil, dizendo mamãe. Você consegue fazer diferença entre eles quando eles chamam você de mamãe? Acho que não. Então, a pessoa suprema não tem essa dificuldade técnica que nós temos. Ele consegue ouvir a voz de seus filhinhos, independentemente se ele está falando em tupi-guarani para um boneco de palha, ou se está falando em aramaico, diante de uma pedra ou de uma arca, de um baú quadrado, enfeitado de ouro. Sabe? Ou diante de uma cruz de madeira. Então, do ponto de vista do Senhor Supremo, tudo bem que alguns de seus filhos são um pouco mais brilhantes, têm mais conhecimentos que outros. Mas do ponto de vista do amor, essa diferença não existe. Então, o índiozinho dançando com o bumbuzinho de fora, lá na oca, lá na toca, lá na maloca, com a família dele, cantando numa linguagem tupi-guarani que só eles conhecem, entre aspas, reverenciando o Tupã, o Criador. Será que esse Criador não consegue entender a linguagem do amor? Eles só estão querendo dizer, nós te amamos, papai. Né? E aquele outro que tem conhecimento, que tem um livro formal nas suas mãos diante de uma cruz, que pode ser feita de pedra, de madeira, de papel, ou então está diante de um baú quadrado, né, que é a arca, ou de um objeto sagrado, dizendo, papai, eu te amo. Será que a pessoa suprema é incompetente do ponto de vista do amor? E nós não, nós somos competentes? Será que realmente é assim que funciona? Vamos pensar direito. Vamos ter inteligência emocional. Todas as religiões que se comunicam com o Senhor Supremo têm pontos de contato para se comunicar com essa pessoa. Algumas dessas pessoas são mais versáteis, têm uma comunicação mais elaborada, e outras não. Mas todas elas estão tentando uma comunicação. Então, do ponto de vista da pessoa suprema, é mais racional que ele se adapte a esses pontos de contato. E não que seus filhos descubram qual é o único ponto de contato possível. Imagina os pobrezinhos da Era do Gelo. Então, não podiam falar com Deus? Os neandertais, talvez? Né? Os nossos parentes anteriores, os Homo sapiens, não podiam? Sabe? Então, assim, mães que perdem seus filhos. Vocês já, né, claro, já vivenciaram a experiência de mães que perderam seus filhos. Né? E vocês sabem como é duro, como é difícil. O luto é permanente, praticamente. A mãe supera, ela consegue voltar à vida normal depois de 2 anos. Mas ela nunca supera o luto de um filho. Nunca.
né? Sempre vai ser um luto. Não vai doer tanto, mas sempre vai doer um pouquinho. E essa mãe vai carregar consigo as insígnias como Jesus carregou. Os cortes dos ferimentos nas mãos e nos pés e no tórax, as marcas dos cortes que ele recebeu. Toda mãe que perde seus filhos trazem marcas no coração que ficam ali para sempre. São as insígnias, né? Porque dói profundamente. Não há dor mais complexa que a perda de um filho. Principalmente quando essa mãe é presente, é uma mãe normal, né? A mãe arquétipo, a mãe natural. E esse filho é um filho natural também, que reciproca amor, né? Agora, imagina se nós, mães, aí vamos colocar no genérico, né? Porque todo pai amoroso é uma mãe também. Então, se nós, mães, é, sabe, sofremos ao perder os nossos filhos, a Deus não. Ele não. Ele é, não sei o que acontece com ele, sabe? Lá o índiozinho na floresta, os homo sapiens, os neandertais, sabe? É, os budistas, eles não. A Deus não sente nada. Tá tudo perdido. E tá tudo bem. A vida segue assim, normal. Então nós somos superiores a Deus em termos de emoção, em termos de relação emocional, né? Porque se ele não permite que esses filhos desgarrados, perdidos, se comuniquem com ele, se ele não se importa com esses filhos, ué, então, eu não sei, talvez a gente esteja errado, então, de amar os nossos filhos, independentemente se eles, sabe, se você, né, imagina que tem mulheres que, às vezes, casam mais que uma vez, o marido falece, ela vai e casa de novo, então, imagina que uma mulher se casa com um iraniano, tem um filho, aí o marido falece, ela viaja, vai morar na China, trabalho, chega lá e encontra um chinês, se apaixona, porque essas coisas acontecem, né? Quem manda no coração. Aí se apaixonou lá pelo chinesinho. Ah, conversa vai, conversa vem, aquela coisa, aquela a bagunça toda lá e pá, aparece um bebê no meio dessa história toda. Ah, aí já é um diferente do outro. Tem mães que têm filhos raciais, assim, mix, né? Miscigenação racial. Aí como é que faz? Entendeu? Aí essa mãe não vai reconhecer esses dois filhos com o mesmo amor, vai amar do mesmo jeito. É natural, entende? Então, se a gente considerar que mães naturais amam os seus filhos, independentemente se os olhinhos são puxados ou arredondados, se eles são moreninhos ou são branquinhos, não é? Tem mulheres que se casam, que são brancas, se casam com homens negros. Aí, ou tem homens brancos que se casam com mulheres negras. Aí, às vezes, o filho, um sai loirinho, outro sai negrinho. Aí, como é que faz? Não faz nada. Estamos juntos, vamos todo mundo junto e vamos viver a vida e vamos amar todo mundo e pronto, é isso aí. Não tem que fazer nada. Só tem que acolher, abraçar e seguir adiante. É assim que funciona. Para pessoas naturais, para pessoas normais, é assim que funciona. Entende? Então, do ponto de vista emocional, da inteligência emocional, se nós estamos olhando, se nós entramos no coração de Deus, na mente de Deus, e olhamos para a humanidade, sabe? Tem lá o nativo de uma ilha de Java, que ainda preserva uma cultura absolutamente, sabe, paleolítica, de relacionamento com a pessoa suprema, sobe numa montanha e tem uma pedra lá, e coloca a mão na pedra, e aquela coisa toda, e aquilo ali é uma relação com Deus. Entende? E aí a coisa está andando. E do ponto de vista, nós estamos dentro do coração de Deus. Estamos olhando com os olhos de Deus. E a gente vê lá, né, um pastor bem elaborado num púlpito dando uma palestra, um padre fazendo a homilia e levantando o cálice sagrado, o muçulmano colocando a cabeça no chão 5 vezes ao dia, o devoto Hare Krishna cantando alegremente na rua com as suas cores vibrantes, sabe? O índiozinho de bumbumzinho de fora lá, nanananá, e vamos que vamos. Então, imagina nós, dentro do coração de Deus, olhando todas essas manifestações.
Daí a gente rejeita 99% e fica só com 1. Imagina se isso é normal. Não é normal, para nenhum ser normal. Imagina você, mãe, sabe? Você tem 3 filhos. Um, né? Você adotou. Vai, vamos complicar muito. Você adotou 3 filhos, um negro, um chinês, um asiático, né? Um chinesinho, um negro, e um descendente celta, um ruivo, uma pessoa com cabelinho vermelho, branquinha, ruivo, mas 3 filhos. Você acorda de manhã e vê aquelas 3 criaturas completamente diferentes uma da outra. E a substância do seu amor é uma única. A Angelina Jolie, né, fez isso, tantas fazem. Aqui a gente tinha a irmã do Dom Evaristo Arnes, uma mulher sagrada, e ela faleceu num terremoto lá no Haiti, ela estava lá em missão. Inclusive, anota o nome dela, David, para a gente fazer um Mestre dos Homens em algum momento, sabe? Tantas freiras, a irmã Dulce, meus filhos nasceram, né, assim, tantas pessoas que amam de forma universal. Então, essa ideia separatíssima a- esqueci o nome dela. Se alguém souber o nome dela, coloca aí, irmã do Dom Evaristo Arnes. Ele foi bispo do Brasil por um tempo. Então, esqueci o primeiro nome dela. Esqueci. Alzira Arnes, alguma coisa assim. Arns. O sobrenome Arnes. Ah, sabe? Então, mães não perdem seus filhos. Mães que perdem seus filhos é uma pegadinha de vestibular. Mães não perdem seus filhos. Jamais. Sob hipótese alguma. Sob nenhumas condições. A mãe jamais perderá seus filhos. O amor não admite perda. O amor. Só um segundinho, por favor. Gentileza. Uma pessoa apareceu aqui na porta. Então tá, pessoal. Então vamos. Para a gente finalizar o nosso contexto aí. Olha só. É, a, o amor puro, que é o de mãe, não admite essa perda. Não existe essa perda, essa separação, esse distanciamento. Não existe. O amor é absoluto. O amor é sempre amor. Não importa onde ele se manifesta. Amor é sempre de mãe. A base é sempre de mãe, tá? Se você tem, por exemplo, você vai fazer bolo de laranja, bolo de fubá, bolo de coco. A base é sempre farinha. Aí você coloca lá laranja, né, chocolate e coco. Aí você tem 3 tipos, mas a base é sempre a mesma, farinha, tá? Então, o amor de amigo, amor de irmão, amor de pai, né? Amor de mãe, amor de partido político, de idealismo, de futebol, todo amor, toda variação de amor, a base é sempre uma, amor de mãe, tá? Não existe amor sem que essa base esteja presente. Então, se houver amor em Deus, essa é a base, por uma questão racional. E mães não perdem seus filhos. Jamais. Sob hipótese alguma. Entende? Então não existe um povo eleito, único, exclusivo. Isso é uma interpretação errada que nós fazemos de Deus. Tá? Então, nós podemos colocar palavras na boca de Deus. Funciona por um tempo.
Mas nós somos seres racionais. E nós temos maturidade emocional. E na medida em que nós usamos a nossa maturidade emocional por experiência e a nossa força racional de compreensão e de análise, naturalmente nós vamos chegar à seguinte conclusão: não há, do ponto de vista de uma mãe, filho eleito. Ela pode até amar um pouquinho mais por um estilozinho, um jeitinho de ser normal, isso daí, tá? Porque as personalidades são diferentes. Mas ela jamais vai, de forma alguma, rejeitar um filho e acolher outro. Se uma mãe faz isso, é porque ela tem problemas psicológicos, é diferente. Aí é uma interferência mental que tem que ser tratada. Mas mães normais não fazem isso, não. Mães normais não rejeitam filhos e nem o colocam em descaso. Todos os filhos, tá, têm acesso às suas mães. E Deus é uma mãe. Se ele for emocional, se ele tiver um coração, se ele tiver amor, então não tem como ele não ser uma mãe antes de ser um pai. Ele pode até ser um pai, mas necessariamente por uma questão de experiência racional de existência, ele necessariamente, por substância, é originalmente uma mãe. E mães não perdem seus filhos. Agora, é verdade que tem filhos que rejeitam suas mães. Isso é muito comum. Tá? Então, quando nós pensamos, né, no arquétipo da Maria como sendo mãe, a gente, né, nós observamos ela, como já falamos algumas vezes sobre isso daqui, né, uma educadora, ela educou o filho, ela foi a alfabetizadora de Jesus. Como é que Jesus sabia ler o texto? Ele abriu o livro lá com 12 anos de idade e leu um texto em público. Só de um garoto de 12 anos abrir um livro e ler, naquela época, já era motivo. Se um garoto, se uma criança de 5 anos pega um piano, senta e toca uma sinfonia de Beethoven, só isso já é o suficiente. Só o fato da idade dele fazer isso daí já é uma coisa fora do normal, já é um show. Né? Então, quando o Jesus abre um livro e lê um livro num texto hermético, que só pessoas adultas sabiam, e ainda explica o assunto, né? Uma criança de 5 anos de idade que senta e toca num pianinho assim, uma musiquinha, ok, já é uma coisa, né? Agora, uma criança sentar e tocar uma sinfonia de Beethoven, de Mozart, ou de Schubert, ou sei lá, sabe, Bach, aí não, né, gente? Aí, peraí, tem coisa aí. Aí o pessoal fala, olha, tem coisa aí. Tem. Tem o pessoal fala, né? Tem um ser encarnado. Encarnou, eles falam, né? Ah, tá encarnado. Ok? Então, imagina que Jesus, um garoto de 12 anos, abre um livro e lê. Né? Da onde que essa criatura surgiu? Né? Aí você vai rastrear a história. A Maria, quando a Santana e o São Joaquim fez a promessa, dizendo lá no templo, se nós tivermos um filho, daremos de doação ao templo, para que seja um servo do Senhor. Eles pensaram no menino. Normalmente, naquele período, os casais, as famílias não pensavam em meninas como filhos. Eles pensavam em meninos. Eles queriam ter meninos, não meninas. Ah, mas Devananda, mas por quê? Por uma questão muito simples, querida. Meninos trabalham, entendeu? Trazem alimentos, produzem alimentos, têm força. Eles vão para o exército, sabe? Então, naquele período, homens eram muito mais úteis que as mulheres. E outra coisa, biologicamente falando, os cromossomos femininos são mais rapidinhos. Eles são espertinhos. Eles se replicam mais rápido. Então, sempre nascem na natureza muito mais mulheres do que homens. Sempre nascem muito mais seres femininos que masculinos, por uma questão de evolução, seleção natural. Você precisa de mais reprodutores femininos, porque aquelas que vão ter o ônus da manutenção dos seus filhotes, dos seus bebês, dos seus girinozinhos, dos seus embriões e tal, etc., suas zebrinhas.
Então, é necessário ter muito mais fêmeas do que machos. Então, naturalmente, nascem muito mais mulheres do que homens. Entende? Então, aquelas famílias que tinham filhos homens eram consideradas abençoadas por Deus. E aquelas que tinham filhos, muitas filhos mulheres, eram consideradas que essa pessoa tem algum karma. Ou então não, Deus não visitou a casa dessa família. Né? Naquele período era assim. É triste, né? Mas era uma questão biológica. Por quê? Filhos meninas vão dar trabalho para o pai, que vai ter que proteger essa menina. Filho mulher, como é que você protege, né? De pessoas de fora que querem roubar, coisa assim. Então você tem que protegê-las. Já filhos homens ajudam os pais, não é? A protegê-lo. Não sei se vocês notaram, né? Deus chamou Abraão lá na história e disse: Abraão, vem cá, meu varão, jovem, aproxime-se, meu jovem. Vou fazer de você o descendente de uma grande nação. Ué, aí vou te dar filhos. Tá bom? Estou à disposição. Daí veio o quê? 12 meninos. Nenhuma menina. Vocês repararam isso? Não sei se vocês notaram isso. As 12 tribos, né, do Israel, os filhos de Abraão eram quem? Mostra uma menina, só uma, pequenininha, desse tamanhozinho assim. Nem que fosse uma anãzinha, pequenininha, nada. Só homens. Esses homens procriaram com quem? Com mulheres de outras raças, de outras tribos. É assim ou eles procriaram entre si? Não. O José, por exemplo, casou com uma mulher egípcia. Os filhos do Israel, no caso do Abraão, né? Depois lá, eu estou me confundindo aí, mas do Isaac, do Jacó, do Israel, o Abraão, acho que teve. Não, é isso mesmo, Abraão né, teve, que teve os filhos, né? Então, eles procriaram com quem? Com quem que eles se relacionaram? Eram mulheres de onde? Não eram filhas. Ele não tinha. E nem podia também. Eles procriaram com mulheres de outras tribos. Então, quem são os filhos de Deus? Se os descendentes de Abraão são todos parte de uma mesma civilização, se o José procriou com mulheres do Egito, se esses filhos do Abraão foi para o Egito, tiveram filhos com quem? Com pessoas do Egito. O Egito era uma cidade cosmopolitana, tipo São Paulo, Nova York, tinha gente de toda a raça. Ontem mesmo assisti um documentário que os gregos iam ao Egito nesse período, porque os gregos eram parte do Império Romano, e muitos intelectuais iam para o Egito para estudar as pirâmides, aquela coisa toda. O Egito sempre foi uma badalação. Então, era uma cidade, fervilhava pessoas do mundo inteiro. Então, tinha uma mistura ali total. Era uma, sabe? Então, quem são os descendentes, filhos de Deus? Todos nós, todos, a humanidade inteira, tudo, porque esses homens, se a gente partir do princípio de que eles foram inicialmente os eleitos, e a partir deles uma raça de eleitos foi gerada, será que Deus seria tão irracional de selecionar um grupo específico? Essa interpretação não procede. Até porque, do ponto de vista técnico ou biológico, esses homens procriaram com mulheres gerais. Entende? Então é uma mistura de raças. Assim como uma mãe, né, que adota vários filhos, ou então que se casa com homens diferentes, eventualmente tem filhos de raças diferentes, essa população, que seria a população detentora da representação de Deus, os filhos de Deus, o povo de Deus, como assim? Que povo de Deus? Ou esse Deus tem problemas psicológicos, ou a interpretação está errada. É mais prático que a interpretação esteja errada.
E está errada. Porque esses 12 se misturaram com outras mulheres que não eram parentes dele, ou filhas dele, sei lá o quê, ou irmãs. Muito pelo contrário. Esses 12 filhos se misturaram com mulheres genéricas. E aí vai fazendo uma população geral aí. Não existe uma sangue puro necessariamente. Da mesma forma, é, quando nós pensamos em sermos faróis para a humanidade, como eu disse no início da aula, esses bichinhos, né? Você olha no poste de luz à noite, tá cheio de insetozinhos. E eles embaixo no chão estão todos mortos, centenas deles mortos. Então você pensa, pobrezinhos, que pena. Todos estão mortos. Que judiação. Eles poderiam sair por aí, voar, mas decidiram ir para essa direção da luz e morreram. Tu dizes que eles morreram tristes. Eles desejaram essa morte. Eles tinham opção de ir para outros lugares também, mas por que eles quiseram ficar ali? Que eles desejaram esse tipo de morte. Morte na luz. É muito mais prazeroso do que morrer na escuridão livre, entre aspas. Morrer na luz é uma opção para eles. Porque eles vivem na escuridão, é frio, é triste, solitário. Na luz é acolhedor, é quentinho, é suave. Eles preferem. Até os insetos preferem morrer na luz do que serem livres na escuridão, que é frio, triste e solitário. Mães não perdem seus filhos, porque o amor não admite separação. Assim como não há nenhuma alma perdida ao Senhor Supremo, por considerações técnicas das estratégias de como estabelecer pontos de contato com ele. E no caminho haviam vários postes de luz. Haviam vários momentos onde esses insetos poderiam se imergir nessa luz e deixarem seus corpos em acolhimentos. E todos eles funcionavam muito bem. Então não importa o que você está fazendo, não importa qual religião você está praticando, não importa qual é o seu ponto de contato, saiba que ele funciona. É melhor a luz do que a escuridão. Não há filhos perdidos para uma mãe amorosa. Você não está perdida. Não tenha dúvidas sobre quando você faz a sua conexão, a sua meditação com o absoluto, que você está tendo essa conexão, tá? Então, aí agora eu vou falar especificamente da sala dos mantras. Não tenha dúvidas de que ao fazer a sala dos mantras, a torre dos mantras, que é um farol, você está fazendo contato direto com a pessoa suprema. Se ele é uma pessoa racional, emocional, se ele tem gestão emocional e amor de mãe para ser existente, então essa pessoa é capaz de receber a sua conexão. Ele se adapta. Ele é inteligente, capaz de fazer isso. A sua dúvida é um empecilho. A sua dúvida é um incômodo. A sua dúvida é uma contaminação pessoal sua. Mas ela não procede do ponto de vista técnico da razão de experiência ou de observação. É só uma questão sua, particular sua. Ok? Então, agora sim, né, eu vou pausar aqui. Sendo um farol que brilha à noite, um tocha que se acende,
luz que não se apaga. Assim eu quero ser. Mãe que não perde seus filhos. Tá? Conhecimento é compaixão. E compaixão é ter coragem. Disciplina é liberdade. A Maria teve disciplina. Ela foi morar no templo. Os pais tiveram um filho. Só que não veio o menino. Olha só que peninha. Veio uma menininha. Que delícia. Menininhas são muito maravilhosas. Aí, eles amamentaram o bebê e entregaram ela no templo. No templo, ela tinha disciplina. Ela tinha sadhana. Acordava, fazia as oraçõezinhas, estudava as escrituras, do jeito, como se fosse um menino. O templo não aceitava meninas, mas como era uma promessa feita e os sacerdotes sabiam, tiveram que aceitar a menina porque foi uma decisão de Deus. Aí ela foi tratada como menino. Acordava, fazia os deveres de educação, estudava tudo direitinho. Ela foi alfabetizada no templo, porque ela foi considerada um menino. E naquela época, os filhos dos sacerdotes eram os que eram alfabetizados, porque eles seriam os sacerdotes, escribas do livro. Então a Maria foi alfabetizada. Ela era alfabetizada. Aos 15 anos, ela sabia ler. E foi ela que alfabetizou Jesus, enquanto eles moravam no Egito. E ela tinha sadhana. E porque ela tinha sadhana, ela tinha disciplina mental, gestão emocional, e ela foi capaz de dizer à divindade, ao Deva, ao ser angelical: escuta, menina, venha cá, você está disponível para uma missão? Eu não sei exatamente do que se trata, mas por que não? Usa-me, estou à disposição. Só uma pessoa com disciplina, com gestão emocional, com paz mental, é que consegue abrir o coração e dizer ao Senhor Supremo: usa-me, Senhor. Porque você não vai oferecer qualquer coisa para Deus, né? Você não vai oferecer uma coisa suja para Ele. Você não vai oferecer uma coisa velha, rasgada, mal cheirosa. Você não vai oferecer, né? Você não vai se oferecer assim, certo? Não, não tenho certeza. Não, não, não vai, com certeza. Não, eu sei disso. Não precisa repetir, não, não vai, eu sei, já entendi. Eu sei que você não vai fazer isso. Então, para que você tenha condições de se oferecer ao Supremo, é muito importante que você siga os passos de Maria. Qual é o passo de Maria? Sadhana, disciplina, gestão emocional. Porque como mãe, você não pode perder seus filhos. E para isso, você precisa de um amor universal. Um amor tão forte que não os perca em nenhuma circunstância, para onde quer que eles vão. Procede? Muito bem. Então eu vou pausar aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu vou abrir a palavra, tá? Agora, gente, por curiosidade, imagina se eu fosse um padre, dando um sermão, a homilia chama-se, eles não falam sermão, eles chamam de homilia. Você acha que essa palavra, falada por um padre, seria conveniente? Talvez ele usasse alguns termos um pouco mais diferentes, né? É porque, quando se fala de amor, é universal. Por que eu estou falando padre? Porque os protestantes, para justificar o protesto, para ser protestante, para protestar, tiveram que excluir alguns elementos. Por exemplo, sacrificar a Maria. Eu acho isso uma grande perda. Eu, particularmente, como pensador, acho que eles ficaram no prejuízo por conta de colocar a Maria de escanteio e não enaltecer a Maria dentro do contexto. Mas como eles tinham que ter uma coisa para ser diferentes, acabaram sacrificando a Maria, pobrezinha. E eles saíram perdendo, no meu ponto de vista, porque
ensinar amor a Deus, negligenciando a Maria, eu acho que isso é um grande desperdício de recurso e de Shakti, de potência, né? Mas, infelizmente, eles tiveram que tomar essa atitude política, do meu ponto de vista, né? Assim como os franceses, por exemplo. A gente deu uma aula outro dia, né? O pão francês, que é esse pão branco aí, é um pão de protesto. É o único país no mundo que teve uma constituição formal, país ateu. Normalmente você tem, assim, laico, né? A gente não se mete em religião. Se virem aí, vocês aí, pessoal. Só nos deixem em paz para fazer nossa política aqui. Aí eles colocam na Constituição, país laico. Beleza? Ganha quem vai ter. É laico, mas é mais cristão do que então, mais muçulmano do que cristão. Então, no final, acaba sendo teocrático por conta do humor do ambiente. Mas, do ponto de vista das leis, é laico, né? Mas a França foi o único país no mundo que, durante a Revolução Francesa, colocou na sua Constituição país ateu. Deu um rolo, né? Não deu certo, lógico. Deu uma confusão. Acabou que a Revolução Francesa sucumbiu por conta disso. Mas aí eles foram fazer um símbolo do ateísmo francês. E como naquela época todas as igrejas faziam as orações e distribuíam o pão, porque era o ensinamento de Jesus, distribuíam o pão, e o pão era pão asmo, que é um pão natural, né? Pão fermentar natural, que era um pão marrom, né? Aquele pão que não era o pão que não tirava as películas. E aí eles foram fazer um pão para distribuir ao povo, para definir a nova realidade, a Constituição e tal, e fizeram esse pão branco aí. Então, esse pãozinho francês é um símbolo de uma assim, é isso que eu é um símbolo do ateísmo. E nós amamos esse símbolo. Eu, por exemplo, eu amo o símbolo do ateísmo. Quem é que não gosta de um símbolo ateísta bem quentinho, assim, com queijinho dele? Engraçado, né? Mas, olha só, esse é um protesto dos franceses contra a igreja, contra a religião. A gente não quer esse pão. Esse pão aí é o pão de Deus. Esse aqui é o pão. Então, o pão marrom, que é o pão integral, esse aí é o pão normal, sempre foi. E o pão francês é o pão da Revolução Francesa, né, que é o símbolo do ateísmo, tá? Mas tudo bem, vai ser bobagem. Esse é o nosso pãozinho aí. O pão é de Deus, todo pão é de Deus. Os franceses é que se meteram a dizer que não é de Deus. É coisa da cabeça deles, né? Eles já foram, ó, cortaram as cabeças dos revolucionários, mas eles nos ajudaram muito, tá? Isso aí eu não vou reclamar também, não, porque sem eles nós seríamos escravos ainda de autocratas aí terríveis. Mas então, gente, olha só, é isso, tá? Então, realmente aí agora, né? Vou pausando aí. Vou liberar vocês para comer, fazer o seu de jejum, o seu cafezinho da manhã aí, tá? Esquece esse assunto de pão aí, vai fundo, abraça a tua causa, seja feliz e, sabe, já foi. A Revolução Francesa foi há muito tempo atrás, não tem outra já, tá bom? Então, nosso pãozinho delicioso de cada dia está na mesa e é sagrado, tá bom? Eu acho que cumprimos o nosso Dharma aqui, não é? O que você acha, Tulas? Né? Foi maravilhosa para entendermos mais o papel da mãe e do sábio. Né? Acho que Muito bem, então, os franceses nem sabem disso. Eu nunca ouvi falar. não, isso é fofoca do povo. O pessoal não tem o que fazer, fica falando dos franceses. É porque é gostoso falar, sabe? Principalmente quando a pessoa não está presente. Fofoca só é gostosa se a pessoa não estiver presente. Se a pessoa estiver presente, acaba a graça, né? Então os franceses não podem saber disso. Senão perde a graça. A David morou na França há muitos anos, né, David? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos tirar nossa foto para a gente, né? Hoje à noite nós temos cerimônia védica de fogo, vai ser transmitida logo após o sadhana, tá bom? Da noite. Muito bem. Vamos então para a foto, David? Ah, tá. Vamos tirar de novo, tá. Então, vou contar até 3. Não, espera aí. Vamos, pessoal, vamos abrir um pouquinho a câmera aí para a gente sair juntos? Quem está aí ainda?
Olha, a rosa. Olha quem chegou. Ixi. Vamos lá, então? Em 1, em 2, em 3. Hare Krishna. Hare Krishna. Pronto. Muito bem. Sejam felizes, tenham um excelente dia e até logo mais. Hare Krishna. Hare Krishna.